Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. Já ouviu essa música? Lágrimas e Chuva? Deixa eu citar alguns trechos para você a mais. Nessa música, a cantora diz: será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? Falando da vida. A vida é sempre um risco e eu tenho medo. Você não compartilha desse sentimento? O mundo é muito injusto e eu dou o plantão dos meus problemas que eu quero esquecer. O outro trecho da música diz: será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Que coisa, não? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história de 1001 noites de suspense no meu quarto. Essa canção da banda Kid Abelha aborda um problema que não é novo. Esses questionamentos podem estar no seu coração, na sua mente, e estão em várias outras canções, livros, filosofias, discussões e conversas desde os tempos remotos. E esses questionamentos estão no Salmo 90. Essa música, assim como o Salmo 90, trazem um olhar honesto, sem rodeios, para a vida como ela é. E questiona o sentido da vida, pergunta se há sentido nessa vida tão breve, ou se apenas vivemos contando as horas passarem até que tudo se acabe, vivendo com medo e sem sentido. Deixa eu citar algumas afirmações do Salmo 90. As pessoas são breves como o sono, diz o autor. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Kid Abelha, o Salmo 90 tratam, de certa forma, do mesmo problema, mas o Salmo 90 tem um enfoque diferente, porque a música cantada pela Paula Toller não traz uma resposta que faça sentido. O Salmo 90, sim. E eu convido você a refletir comigo nesse salmo. E eu quero começar pelo título dele. O título do salmo diz que é uma oração de Moisés, homem de Deus. Moisés é o único homem que conheceu o Senhor face a face nas Escrituras. E esse salmo diz que ele é homem de Deus. Não está dizendo que ele é apenas um homem ligado a Deus, um homem espiritual. Mais do que isso é um título, como se fosse um termo técnico, se refere a alguém que fala por Deus oficialmente. Assim como Paulo disse: Timóteo, você é homem de Deus, isso é, você representa Deus, você afirma as coisas de Deus. Moisés é um profeta. E como profeta, homem de Deus, ele olhou para a vida numa posição muito vantajosa. Os estudiosos são unânimes em dizer que esse salmo foi escrito por Moisés na sua velhice. E é na velhice que, enfim, uma pessoa consegue enxergar a realidade da vida. E ele fez essa oração, que é também uma canção, como a música da banda Kid Abelha. E que oração que Moisés faz? Eu convido você a se aprofundar nessa oração comigo. Você vai perceber que o Salmo 90 é um pedido ao Deus eterno para que tenha misericórdia dos seres humanos frágeis. E um pedido que Deus capacite os seres humanos a viverem de forma significativa num mundo amaldiçoado pelo pecado. Numa rápida olhada no Salmo 90, você percebe que ele tem duas partes. Dos 17 versículos, os 11 primeiros são uma reflexão sobre a eternidade de Deus, em contraste com as tristezas e a brevidade da vida humana, vivida debaixo da fúria de Deus por causa do pecado. Uma reflexão dura. A parte final, verso 12 até o 17, é uma súplica, um pedido para que Deus capacite as pessoas, o seu povo, a viver de forma significativa diante dessa realidade. Então eu convido você a olhar comigo para essa primeira parte do Salmo, que fala da eternidade de Deus em contraste com a brevidade da vida humana. O verso de número 1 já vai nos dizer:
Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. E o versículo 2, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse salmo começa com um louvor pela eternidade de Deus, um Deus que não muda, que é sempre o mesmo, desde sempre. E Ele é chamado aqui de nosso refúgio. A palavra refúgio, que aparece também em Deuteronômio 33, 27, esse texto de Deuteronômio diz: o Deus eterno é o seu refúgio, para segurá-lo estão os braços eternos. Deus era o santuário da nação de Israel, do povo de Deus, para proteger, sustentar e dar estabilidade. Essa ideia de refúgio imutável, totalmente seguro. O versículo 2 nos mostrou a natureza de Deus. Deus não tem começo e não tem fim. Deus é livre da passagem do tempo, da contagem de anos. Na verdade, o tempo vem dele, procede dele, e ele é a causa do tempo. Deus é aquele que antes de nascerem os montes, antes da terra ser criada, de fato, de eternidade a eternidade, ele já era Deus. Então nós, em meio aos altos e baixos da vida, só podemos encontrar segurança nesse que não tem altos e baixos, que não tem começo, meio e fim. E o versículo 3 vai dizer o seguinte: em contrapartida com a realidade de Deus, nós seres humanos somos meras criaturas do pó. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Voltar ao pó. A ideia aqui é de uma matéria sendo esmagada. Para quem conhece a Bíblia, você já faz uma conexão com Gênesis 3:9, quando Deus diz que tu és pó e ao pó voltarás. O ser humano vive sob esse decreto, essa determinação, e nós sabemos que ela vem de Deus. A determinação da morte, de voltar ao pó e de não poder escapar disso. Só que é importante que você perceba que Moisés não revela um sinal de desespero diante desse fato. Ele não questiona isso, ele não cai em consternação, ele apenas observa que é um fato e ele tem uma atitude humilde de submissão e de confiança. E trabalhando esse conceito de contraste entre Deus na sua eternidade imutável e o homem na sua brevidade e fragilidade, nós chegamos no versículo 4, quando ele vai dizer assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Para Deus, 1 milênio inteiro, 1000 anos, é equivalente a um dia, ou algumas horas da madrugada da noite. Deus, ele não tem começo, meio e fim, não está sujeito à passagem do tempo. Ele existia antes de tudo. Ele que trouxe todas as coisas à existência, e os dias de Deus jamais cessarão. Mas nós temos que caminhar adiante nesse salmo, e no verso 5 em diante até o 11, o tema vai avançar da eternidade de um Deus que não muda para o furor desse Deus, a ira desse Deus. E esse salmo vai falar das maneiras pelas quais a fúria divina contra o nosso pecado afeta a nossa existência. Versículos 5 e 6 traz algumas metáforas sobre isso. Veja, como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A natureza, a duração da vida humana é descrita como uma correnteza, aqui no versículo 5. A humanidade é arrancada da terra e é arrastada como as águas de uma inundação arrastam tudo rapidamente. O Salmo também compara a brevidade da vida humana com o sono. A humanidade vive sua existência como se estivesse dormindo, em coma, ou seja, quando a gente menos percebe, a vida acaba. E há aqui também a ideia de que nós somos tão tolos que vivemos de maneira insensível à brevidade da vida, dormindo para essa realidade de que a vida passa e Deus está furioso conosco e com o nosso pecado. Correnteza, sono e relva, vegetação. Em contraste com a atemporalidade divina, a vida humana é como uma planta que brota quando amanhece, murcha à tarde, é queimada pelo sol e o vento arranca e leva. Então, além de sermos mortais, a nossa vida aparentemente é extremamente fútil e curta, e essa é uma realidade dolorosa, debaixo da qual vivem todos os seres humanos.
Como desvendar esse enigma? Como desatar esse nó? Como trazer sentido para tudo isso? A coisa piora antes de melhorar. No versículo 7 diz: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. O salmista vê a mortalidade humana diante de um pano de fundo obscuro, de um Deus descontente e furioso contra o nosso pecado. Então a nossa morte é uma consequência inescapável da maldição que paira sobre a criação e também a maldição que paira sobre nós porque nos desviamos do Senhor, do caminho do Senhor. A morte tem origem no pecado. O nosso corpo físico, então, ele simplesmente vai se desgastando pelos efeitos do julgamento de Deus sobre o pecado. E esse julgamento, essa maldição está sobre todo o universo, inclusive sobre nós. Quando o salmista fala sobre pecado no versículo 8, ele ainda acrescenta: conheces as nossas iniquidades, e ele traz para o aspecto pessoal e particular. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da sua presença. Todo o pecado está claramente à vista de Deus. Então você vai perceber que a morte não é a ordem natural das coisas, ela nos alarma, nos desespera, mas ela é uma consequência imposta por Deus que é inescapável. Ela faz parte da maldição que paira sobre a criação por causa do pecado. E aí o versículo 9 vai dizer assim: todos os nossos dias então passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Sabe o que esse versículo está nos dizendo? Que na nossa existência terrena nós lutamos com aflições e problemas. E aí a nossa vida termina. E termina com um gemido de dor e cansaço. E esse versículo fala de um murmúrio. Os nossos dias vão-se como um murmúrio. É o murmúrio da morte. Vivemos debaixo do julgamento que Deus impôs a toda a raça humana. Nós vamos então nos desgastando, envelhecendo, até voltarmos ao pó. Triste, não? Que sentido isso tem? E quanto tempo dura? O Salmo nos diz: os anos da nossa vida chegam a 70. No máximo 80 para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O nosso tempo médio realmente pode ser de 70, 80 anos. E nós sabemos que são anos difíceis e quanto mais anos passam, mais difícil fica. E de novo, essa é uma constatação, não uma amargura ou revolta no coração e na pena de Moisés ao escrever essas coisas. Ele está tratando disso com um realismo calmo e sério. A vida nada mais é do que um processo de desintegração. Vamos nos desgastando, deteriorando, até que voltamos ao pó, vivendo debaixo da fúria de Deus. E por causa disso, esse fim certo e rápido, a vida é triste. E o verso 11 termina essa sessão do Salmo falando do temor de Deus e da ira de Deus. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. O salmista começa aqui agora a trazer uma resposta, uma luz e uma direção. Em vez de ficarmos explicando as complexidades da vida, a maldição da vida, a pessoa que é sábia vai reconhecer a fúria e a ira de Deus contra o pecado como a causa das suas aflições e da sua morte. E então ela vai aprender a levar uma vida de temor ao Senhor. É por isso que a partir do verso 11, indo para o 12, nós encontramos as respostas para esse grande dilema. Os versos 12 em diante vão tratar de como viver de forma significativa. Após refletir, e foi sombria essa reflexão, sobre as tristezas, a brevidade da vida, debaixo da fúria de Deus, Moisés vai fazer alguns pedidos para o Senhor. O significado dessa vida fútil só pode ser encontrado encarando e vendo de frente essa realidade, tendo isso tudo em perspectiva. Temos que encarar esses fatos. A vida humana é frágil, vivemos debaixo de um Deus eterno e imutável que é furioso contra o nosso pecado. Se não fizermos isso, nós perdemos contato com a realidade e vamos ficar sem respostas. Na verdade, vamos ficar apenas chocados e frustrados com aquilo que as pessoas fazem, com aquilo que nós fazemos. Ficaremos frustrados em ver como a vida rapidamente leva embora tudo que a gente ama, pessoas, bens materiais, desejos e sonhos.
Nós confiaremos demais nas nossas habilidades e vamos buscar satisfação em coisas que vamos perder e vamos cair em frustração. É por isso que um dos versículos mais lindos da Bíblia está na sequência desse Salmo 90, o versículo 12. Preste muita atenção, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Percebe? Moisés vai apresentar vários pedidos a Deus no verso 12 até o 17. Esse é o primeiro. Inspirado por esse senso de mortalidade do pecado, ele diz assim: Senhor, então nos ajuda a contar os nossos dias para alcançar a sabedoria. Contar os nossos dias. O que significa isso? Aprender a olhar o calendário, saber viver, realizar todos os sonhos e desejos, satisfazer todos os anseios? Não. Contar os nossos dias significa avaliar o uso do tempo que temos, tendo em perspectiva que esse tempo é curto, a vida é breve. Tendo em perspectiva a realidade do pecado e a realidade de um Deus eterno que paira sobre nós e está furioso contra o nosso pecado. Ensina-nos a olhar para a nossa vida tendo essas coisas em mente, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Que sabedoria é essa? Aquela sabedoria que expulsa a autonomia, a autossuficiência, o orgulho. É a sabedoria que nos faz nos concentrarmos em Deus soberano, na sua revelação, na sua vontade, no seu querer. A sabedoria consiste em temer a Deus, conhecer e temer esse Deus. A vida é tão curta, a sabedoria nos diz, é tolice ignorar o Senhor da vida. Você se lembra quando Jesus contou uma história de um rico fazendeiro que ficou trilionário e ele então só fazia planos para si como se sua vida fosse durar para sempre. Acumular bens, ter prazeres, se regalar, beber, comer, dormir, viajar e etc. E naquela mesma noite ele teve sua vida encerrada e Deus o chamou de tolo por causa disso. Aprender a contar os nossos dias então é aprender a avaliar bem o uso que estamos fazendo do tempo à luz da brevidade da vida. Isso nos leva à sabedoria, que significa abandonar a autossuficiência e nos concentrarmos no Senhor. Ele é soberano, Ele tem uma vontade, Ele tem um plano para mim. Vou me conectar com Ele e vou me colocar debaixo do querer dEle. O furor divino contra o pecado, visto em paralelo com a brevidade da vida sofrida, dessa existência humana, deve nos levar a aprender a temer a Deus. Eu quero deixar duas aplicações importantes para o nosso coração. Primeiro, que você e eu tenhamos coragem para refletir sobre a realidade da morte. Não fugir dela. Aprender a viver tendo a morte em perspectiva. E empreender esse trabalho de alma, essa disciplina espiritual da meditação na morte. Isso é necessário para estarmos preparados para morrer. Ao invés de vivermos nos anestesiando com prazeres, entretenimentos, com bens materiais, com a busca por admiração, status, aplausos, curtidas. Essas coisas todas só agravam o nosso problema, só aumentam o nosso vazio. Martin Luther King disse: se você não está pronto para morrer por alguma coisa, você não está pronto para viver. A causa pública de King era o fim da segregação racial. Ele vivia por isso, por esse propósito, para que os negros não fossem mais discriminados. E por trás disso havia o temor e a reverência a um Deus que não queria que isso acontecesse. A causa de vida maior de Luther King e de todos nós deve ser a perspectiva correta sobre Deus. O que Deus quer de mim, o que Ele espera de mim. Que Deus nos dê força para fazer essa grande pergunta. Será que eu estou pronto para morrer amanhã? Será que eu vivi com Deus de modo que agora eu posso morrer e me encontrar com Ele? Que a proximidade da morte seja uma realidade viva, brilhante. Não fuja dela. Que você e eu venhamos a responder essa pergunta. Estou pronto para morrer? E então fazemos o que é necessário para obter uma resposta. Peça a Deus ajuda para aceitar isso e aprender de forma significativa diante dessa triste realidade. Nós somos como folhas secas levadas ao vento. E vivemos debaixo do decreto divino da morte. Não adianta tentar fugir dessa realidade. Não podemos escapar disso. Diante da morte, ou você se revolta, perde o sentido da vida, ou você se prostra diante de Deus em oração, adoração e louvor e descobre o verdadeiro significado da vida.
empreenda o trabalho, a disciplina espiritual de meditar na morte. Em segundo lugar, que esse Salmo 90 te leve à sabedoria em relação ao seu tempo, enquanto você ainda pode tomar a decisão de não desperdiçar sua vida com bobagens. Logo será tarde demais. A nossa vida é totalmente sem significado, a menos que Deus, o Deus eterno, seja a nossa morada. Só em Deus encontramos uma vida que jamais será perdida. Ele nos oferece vida eterna. Então peça ao Senhor que te ajude a compreender essa realidade e buscar nele o refúgio que necessita. Ele mesmo é o refúgio. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Que você possa orar ao Senhor hoje, agora mesmo. Senhor, a vida está passando tão depressa. Isso me assusta. A menos que eu me lembre da Tua eternidade, Senhor. E você possa dizer ao Senhor hoje: Deus, eu não tenho raiz. Eu sou como uma planta que se seca, se quebra e o vento leva. A minha vida será desarraigada a menos que eu habite em Ti, a menos que eu esteja em Tua casa. O que nós temos no Senhor, jamais poderemos perder e teremos para sempre. Esse é o consolo imensurável, inigualável que podemos ter. Aprendemos a viver com o coração sábio, considerando Deus, o seu poder, sua eternidade e sua vontade, e sabendo que em comunhão com Ele temos e teremos sempre tudo o que necessitamos e significado para nós vivermos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por nos trazer para o desafio de encararmos realidades das quais tentamos fugir, como por exemplo a realidade da brevidade da vida, os sofrimentos da vida e da morte. E o Senhor nos mostra que para que haja sentido, nós temos que nos encontrarmos com o Senhor. Então fazemos essa oração junto com Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias, a avaliar o uso que temos feito do nosso tempo, e que possamos converter esse uso do tempo com sabedoria, vivendo debaixo da Tua vontade, do Teu querer, colocando o Senhor diante dos nossos olhos, nos submetendo a Ti e rendendo louvores ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.